Vamos conversar hoje aqui na Superfio com a Gersoni Silva, que está fazendo exposição aqui na reitoria da Unesp. O título é Extensões em Sensações ao Horizonte. Gersoni, obrigado, né, por estar aqui com a gente, obrigado pelo trabalho, pela exposição e por essa conversa, né, que a gente vai ter. Eu queria agradeço que você contasse um pouquinho inicialmente, quer dizer, a escolha do material dessa exposição, né, para o pessoal que já viu a exposição ou que ainda vai ver. Quer dizer, como é que foi organizado? É um pouco uma sinopse, de certa maneira, representa um pouco a tua trajetória, né, até o momento. Isso, seria uma exposição com um pouquinho do que eu faço, né, assim, dos materiais que eu uso, de 2000, praticamente de 2008 até agora, né? E é um pouco mais recente, né? Porque é 2008. E aí, assim, a ideia seria, assim, de organizar uma exposição que mostrasse as várias linguagens que eu circulo, né? Então, tem a pintura, o objeto, a fotografia, a performance, que mais? Acho que é isso. Tem essa diversidade. Tem essa diversidade. E mostrar, assim, que nem por isso a linguagem muda, né? Então, a minha linguagem, o meu conceito, toda a minha pesquisa é a mesma. Só que eu vou, assim, me movimentando uma coisa vai pedindo a outra, aí eu tiro a foto, aí da foto surgiu a ideia de uma série de pinturas, aí as pinturas me dão vontade de fazer uma outra série de objetos, e aí eu vou, assim, circulando por esses materiais. O que você sente que une um pouco o teu trabalho, né? Qual que é a tua própria percepção do trabalho? O meu trabalho fala basicamente de movimento, de corpo, essa coisa do corpo como corpo, né? Eu comecei a usar o corpo depois de uma série que eu fiz em 2006, se eu não me engano, foi a primeira série, que eu comecei a usar o meu corpo no trabalho, né? Que foi uma coisa assim comum, né? Porque na verdade a gente tira as inspirações do nada, né? Do dia a dia. Eu estava na praia e vi meus pés e eu estava procurando fotografar gaivotas. Aí eu olhei aquelas gaivotas, estava procurando, aí quando eu olho eu vejo o meu pé, os meus pés. Aí os meus pés ali, né, estava sentada numa cadeira, aí eu olhei e falei, nossa, os meus pés são pés, mas também são asas. Aí daí começou, aí eu comecei numa reflexão. Olha, eu estou procurando pássaros, mas na verdade eu tenho as asas nos pés também, né, porque eu sempre fui muito desligada, e meu pai sempre falava aterriza, Gersoni, aterriza. E aí eu comecei a fazer essa ligação, aí foi a primeira série que eu fiz, que foi com o meu corpo. Eu fotografei os meus pés, rebati a imagem dos pés, e aí eu fiz uma peça, né? Então os dois pés para cá, os dois pés para lá, vinquei e fiz alguns objetos aí eu fiz em acrílico, eu fiz móveis. Então, aí fiz uma instalação que esses pés, que eu dei o nome de péssaros, que eles faziam parte dessa instalação, porque eles projetavam uma sombra. Aí eu comecei a trabalhar com sombra. Então, isso para explicar um pouco quanto é uma ideia, que aí eu vou desmembrando, né? Essa ideia, como num outro trabalho que eu estava numa obra, né? Na casa de uma pessoa, e eu olhei, eu vi o material, achei bonito aquilo, eu falei, nossa, que material é esse, né? Porque tudo que é essa coisa de torção, de movimento, também me chama muita atenção, né? Aí a pessoa falou, olha, isso é um tubo de ar-condicionado. Eu falei, nossa, que incrível! E aí as pessoas da obra ficaram assim, olhando, eu falei, nossa, né? Como assim incrível, né? Porque eles usam isso no dia a dia. Aí eu peguei aqueles tubos, fui na loja, comprei, assim, metros, aí fiz uma instalação, bolei uma instalação. Dessa instalação, um detalhe dessa instalação está nessa exposição, né, que eu chamei de fluxos, né, e tem uma foto que é um detalhe dessa instalação, né. Então eu fiz uma série de fotos, aí essas fotos eu imprimi em metacrilato. O metacrilato é um sanduíche de acrílico,
né? Você manda imprimir. Então, e aí as coisas vão assim acontecendo. De uma coisa vai sair outra. E eu uso muito também uma manta de poliespuma, que um dia eu estava passando também numa loja, procurando material também de construção, achei incrível e comecei a usar. Então, essa performance que eu estou apresentando na video performance, nessa exposição, é com esse material, porque é um material translúcido, ele tem um movimento, uma maleabilidade. Então eu faço toda a performance com esse material, eu me enrolo nesse material. Aí um outro exemplo é uma série de fotos que foram fotos de uma performance que eu fiz, que eu tô com uma roupa azul, que foi quando eu descobri o velcro, uma coisa muito comum. Eu achei incrível o velcro, e o velcro no azul, que eu amo, que é um azul, aquele azul ultramar, né? Aí eu falei, não, esse velcro, eu vou fazer alguma coisa com esse velcro. Aí eu comecei a mexer, comprei rolos de velcro, sem saber o que eu faria com aquilo. É muito interessante, aí vem, né? Aí eu comecei um dia no ateliê, colocar nos braços. Aí eu já me imaginei com uma roupa na mesma cor do velcro, mandei fazer uma roupa, aí eu fiz a performance. Então, essa coisa dos fios, né, das fitas, do movimento, do velar e desvelar. Então isso tudo é um caminho assim que me encanta, o corpo. E aí usando o meu corpo, né, que eu tenho usado de uns menos de 10 anos para cá, 10 anos. E o teu processo criativo é um pouco exatamente nessa linha, né? Aí eu vou passando, né? Aí tem a questão também das fendas, né? Porque, assim, né, nesse processo de dobras que o meu olhar procura, né? Aí tem essa procura da fenda, né? Alguma coisa, para mim é um pouco um mistério. É como se eu entrasse naquelas fendas, né? E onde vai dar isso? Como se fosse um portal, né? O que seria? Tem um mistério aí, né? O que será que tem dentro da fenda? Então, por exemplo, eu estava uma vez na praia, estava até com um grupo de amigos, e aí eu fiquei olhando o buraco do siri na areia. Falei, meu Deus, o buraco do siri. Bom, uma dessa eu cliquei, acho que eu dei mais de 400 cliques só com buracos de siri na areia. Você entende? Então, é uma coisa assim, é um buraco negro que você não sabe onde vai dar, né? Como se fosse alguma coisa muito misteriosa, o que guarda, o que contém, um mistério que contém, o que está dentro de uma fenda, né? Que pode ser finito como não, né? Então eu tenho... E as dobras me dão isso, né? Quando você dobra o corpo ou o material, sabe? Esse escurinho que você poderia entrar através, né? Que é um pouco... Para mim, esse espaço interior que a gente tem e que a gente ainda não explorou, né? Porque sempre tem muito a ser explorado, né? A ser descoberto, até nós conosco, né? Então, eu não sei, eu vou por aí. Você acaba planejando um pouco isso ou é mais intuitivo? É bem intuitivo. Às vezes eu olho o material, aquilo vai, não, eu vou fazer isso, aí quando eu vejo tá feito, e assim, e as coisas se interligam, né? Porque se você vê essa performance dos tecidos, é um corpo, é um movimento, as minhas pinturas, essas pinturas que eu estou apresentando aqui, elas fazem parte de uma série. Essa é sobre a areia, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o mar, com a natureza, né? E a areia, mar, a água. E aí eu fiz com esse material que eu faço a performance, eu faço uma montagem, eu crio um objeto, eu pinto esse objeto, com esse material eu vou torcendo ele, fazendo. Aí eu fotografo, eu crio um cenário para ele, como se ele fosse um ser em si.
Aí eu crio todo um cenário, fotografo. Aí coloco luzes, né? Tem essa coisa da cenografia, que eu gosto da luz, a luz incidindo no vermelho, o vermelho incidindo no vermelho, o azul incidindo numa cor azul, né? Como ela modifica as outras cores. Aí eu faço fotos, aí dessas fotos eu faço uma impressão na tela, né? E depois eu pinto em cima. Então, esses trabalhos estão aqui na Unesp, eles são totalmente pintados. Tanto que eu coloquei acrílica sob tela, porque a fotografia já foi embora. Mas foi uma maneira de eu me apoderar do tridimensional que me encanta, né? Então, eu trago o meu tridimensional, as minhas dobras, as minhas fendas, né, que eu vi no objeto, eu construo. Aí eu trago isso através da foto e aí eu pinto. Então é como se eu me apropriasse de todos esses momentos do meu trabalho, do tridimensional, vai, aí é um bidimensional, mas para mim é também um tridimensional, porque ele partiu do tridimensional, você entende? E aí o processo, aí eu fiz uma série muito grande, aqui eu estou apresentando 2 trabalhos, mas é uma série que são 40 trabalhos da série azul e 40 trabalhos da série vermelha. Você gosta de trabalhar em série, de modo geral? Gosto. De esgotar, entre aspas, ou desenvolver ao máximo uma questão, um assunto? Isso, eu gosto. Eu gosto, porque eu acho que quando você repete, né, que nunca é, né, não é uma repetição do igual, sendo, né, do parecido. Você vai descobrindo coisas. A pintura vai te mostrando, vai te dando, no caso dessa série, né? Ela vai te falando, te dando outros caminhos, vai te desafiando, né? Eu gosto bastante, acho bem interessante. E neste momento especificamente, o teu trabalho está caminhando em que direção? Pensando hoje e para o futuro. Você está trabalhando uma série nova? Você está num momento de observar? Como que isso se dá? Eu tenho muito esse momento de observar. Eu produzo, às vezes eu estou numa série, estou produzindo, mas já estou, assim, vendo que a coisa que vem, uma avalanche, né? E agora a minha avalanche atual são asas. Né, E plasticamente, como que elas estão aparecendo? Olha, eu fiz vários desenhos de asas. Assim, também uma série enorme. Asas, muitas asas. Aí eu peguei essas asas e eu estou fazendo ampliações no papel algodão desses desenhos, e aí eu interfiro. Eu pinto, interfiro, eu modifico. E são asas soltas, não são asas que estão, né? É uma coisa assim mesmo da liberdade, né? Que é o que me encanta dessa coisa dos pássaros. E tenho feito muitas fotos de pássaro no curso do voo. Né? Estou com uma série enorme de fotos de pássaros. E plasticamente eu estou aí com as asas. E a escolha do tipo de solução visual, ela é um pouco intuitiva também ou é mais planejada? Por exemplo, você falou das asas, né? Uhum. Isso pode ser foto, pode ser pintura, pode ser uma instalação. Uhum. Você vai trabalhando várias vertentes ou o assunto às vezes já te chama para uma linguagem? Por exemplo, eu fiz uma série há uns 5 anos atrás, chama Azuis de Asas, uma série grande. E esse Azuis de Asas são os péssaros, né, as peças que eu criei a partir dos meus pés, que eu joguei uma luz azul, fiz um cenário e fiz milhões de fotos. Aí eu imprimi e modifiquei totalmente e fiz uma série de pinturas. Então essas asas já apareceram, né? Já tem assim aparecido no trabalho de uma outra maneira. E agora eu coloquei essas asas como asas mesmo, né? Assim bem declaradas, porque o Azuis de Asas você tem o título, a pessoa fica meio procurando. Nossa, onde estão as asas, né? Elas estão lá, são asas. Mas, sim, elas estão mais escondidas, né? Mais metafóricas. Agora né? elas estão mais declaradas. Então, eu acho que... Você vê, demorou 5 anos para eu voltar para a asa.
Mas a asa já não é aquela asa, é uma asa agora que já está mais declarada. Já vira outra coisa, solta. né? Provavelmente elas vão virar outra coisa também, vai por aí. Nós temos aqui na Unesp, né, a gente falou disso já, 2 cursos, né, de artes visuais, um que é aqui em São Paulo, um aqui na Barra Funda e outro que é em Bauru. E os jovens que ouvem nessas conversas que a gente faz, né, sempre com essa parceria com a PAP também, né, que participa desse projeto, é um pouco o que você poderia dizer para o jovem hoje que está fazendo curso de artes, no sentido da colocação dele, né? Não só no mercado explicitamente, mas de divulgar o trabalho hoje, que é bem diferente do que era, por exemplo, há 15 anos, né? Acho que mudou muito. Fazendo um pouco um paralelo, né, com até a tua trajetória, o que você pode dizer nesse sentido? De dar visibilidade ao trabalho plástico. Sim. Olha, dar visibilidade ao trabalho plástico. Eu sou muito a favor hoje, aliás, o meu trabalho fala bastante disso, da acessibilidade. Eu acho que não existe mais uma arte que não seja acessível, né? Inclusive o espaço aqui eu acho que é um espaço muito incrível, porque é um espaço acessível. Tem pessoas que, por exemplo, não entram no museu, as pessoas são um pouco humildes, se sente um pouco inibida de entrar no museu, de entrar numa galeria de arte, tem aquela coisa, a galeria de arte, né? Então, o espaço, por exemplo, daqui é um espaço acessível, a pessoa está entrando no prédio, a pessoa pode passar na rua, olhar, querer entrar, ver. Então, assim, o conselho que eu dou em relação à arte é para que eles sejam fiéis ao que está dentro deles, né? É lógico, você sempre tem uma referência de uma arte, estudar sempre muito, né? Ter sempre a teoria caminhando junto com a prática, pesquisa, né? Agora, assim, com essa questão de visibilidade, eu acho que é tentar mesmo fazer grupos, né? Fazer ocupações, sabe? Ter essa união, hoje em dia ninguém mais trabalha só, né? Sabe, se reunir, vai no lugar, faz uma ocupação de uma casa, de um espaço, procurar esses espaços. A galeria, eu acho que ela acontece, né? A gente não vai bater na galeria para falar, oi, olha aqui meu trabalho, você gosta? Não dá, o artista é complicado, né? Então eu acho que através disso é que as galerias começam a conhecer o trabalho e vão procurar, né? Porque a galeria é mais essa coisa do comercial, né? Que também, logicamente, a gente precisa disso. Mas até isso tem maneiras de se fazer, né? Se fazer uma exposição coletiva, se participar de salões, né? De editais, eu acho super válido, super interessante, porque vão estar vendo o seu trabalho, as pessoas, né? Os críticos vão ter acesso a ver, olhar o seu trabalho, não se intimidar com o não, né? Porque o não é muito relativo, e é relativo, sabe? Os 3 críticos que viram um trabalho, uma série, podem não ter gostado, não ter entendido, não é nem questão de gostar, né? O seu trabalho, a sua proposta, o seu conceito, mas aí em outro momento uma outra pessoa vai ter esse olhar, vai ser tocado, né? Que eu acho que a arte é muito... para mim a arte, ela é arte nesse caminho, né? Ela não é arte ainda quando o artista, que se diz artista, faz, e nem é quando o outro olha. Eu acho que é o caminho, né? Ela está nesse caminho entre o artista e o observador. É quando dá uma liga, né? Dá essa liga, sente alguma coisa, toca o coração, toca uma emoção, fala alguma coisa, né? Que o outro se mobiliza, né? Entende e percebe o que está por trás daquilo. Qual é a alma, né? O trabalho de arte, ele tem uma alma. E essa alma, ela fatalmente vai ser sentida. Se não por um, vai ser sentida por outro, mas o importante é que se sinta. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, Gersoni, que está nos ouvindo, está vendo, né, esse vídeo, quiser conhecer um pouco mais do que você faz, que contato você pode deixar? Tem o meu site, é ge@gersony, gersony.com.br. E
é só mandar um e-mail, se quiser visitar meu espaço, meu ateliê, com todo prazer, tá lá aberto para mostrar tudo que eu uso, todo o meu processo, que eu faço, que tinta que eu uso, né? Eu acho super importante a gente tá com esse ateliê aberto, né? Para o público em geral. Perfeito. Então a gente Vai conversou ser um um prazer. pouquinho com a Gersoni Silva, que está com a exposição Extensões em Sensações ao Horizonte, aqui na reitoria da Unesp, até o dia 24 de novembro. Gersoni, obrigado pela gentileza, parabéns Eu pelo que trabalho agradeço. e até o próximo encontro. Né? Até o Tomara que seja em próximo. breve, tá bom? Aham.